Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um EloCast, o nosso podcast para compartilhar vida, empreendedorismo e tudo com gente que faz acontecer de verdade. Bem-vindos ao EloCast! E hoje eu tenho aqui Patrícia Costa, que é maravilhosa. Ela é CEO da Cremosinho, essa empresa incrível. Então, bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Um prazer ter aqui você hoje conosco. Prazer é meu em estar aqui com você. Esse convite maravilhoso que na hora que você fez eu disse, já tô lá. Uma alegria poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida. Tenho certeza que vou sair daqui levando muito conhecimento também, porque você é sensacional e desde já fica o meu agradecimento pelo convite. Ai, que alegria. Gente, é muito bom essa energia, né? E aí, Patrícia, pra gente começar, eu quero que você conte um pouquinho realmente da tua trajetória. Quem é Patrícia por trás dessa CEO de sucesso? Então, a minha história eu brinco que é quase que uma novela, porque até chegar aqui, muitos desafios já foram vividos mesmo. Mas, basicamente, a minha história profissional, ela começa aos 17 anos de idade, lá no interior da Bahia, que eu sou baiana, já me considero uma filha de Belo Jardim, essa cidade que me acolheu com tanto amor, mas eu sou lá do sul da Bahia. E uma empresa chamada Doce Mel, que é um grupo muito grande lá na Bahia, que é uma empresa de polpa de fruta. E aí, com 17 anos de idade, tinha acabado de começar a faculdade, 2 mesinhos de faculdade, surgiu uma oportunidade e aí eu fiz uma entrevista na época passei estágio, né? E fui até me candidatar, na verdade, a uma vaga para um setor. Na entrevista, segundo o gerente da época, ele falou, tá muito desenrolada. Acho que, na verdade, vai ser uma outra oportunidade que eu tenho aqui para você. Você topa? Porque eu fui para uma vaga de ser estagiária para o financeiro. Mas aí ele gostou do perfil, estava querendo fazer uma substituição lá no setor de almoxarifado e ele disse, na verdade, eu queria te colocar lá. E aí me colocou lá no almoxarifado e 3 meses depois que eu estava no almoxarifado, ele fez o desligamento da pessoa que era líder do setor e a partir de 3 mesinhos de fábrica, eu comecei a assumir o setor junto com outro colega que está lá até hoje. Grande responsável. Demais. E dentro desse contexto mesmo de fábrica, toda a minha vida, ela foi se desenvolvendo a partir dali, né? Dentro da Doce Mel, que eu fui recebendo novas oportunidades, foi lá que eu fui desbravando o mato mesmo, implantando setores, tentando fazer acontecer, que eu até brinco que uma característica minha, 2, que eu falo que eu gosto mesmo, que quando eu chego num ambiente, eu gosto de ser lembrada por essas características, que é energia e proatividade. Eu falo que onde eu tô, a tristeza não tem lugar. Isso é bom, isso é Se eu chego, ela sai. E outra é proatividade, porque a gente precisa fazer as coisas com intencionalidade para fazer acontecer de verdade. Minha trajetória, ela vem desde lá. E aí você veio parar aqui em Belo Jardim. Como isso aconteceu? Pois é, antes de vir parar aqui, na verdade eu fui parar em Aracaju. Longe. Bem longe. Porque nesse contexto que eu recebi algumas promoções, algumas oportunidades, desses caminhos que eu trilhei e fiz algumas oportunidades acontecer, eu comecei a fazer auditoria interna na empresa. Por quê? Quando o dono da empresa, né, o Alípio, ele foi no almoxarifado numa determinada ocasião, que eu até falo que, sabe aquele ponto de inflexão na vida da pessoa, aquela virada de chave? Sim. Na época eu estava para fazer 19 anos já, mas quando ele entrou na minha sala, eu disse assim, a hora é agora, meu momento chegou. Então, ou agora eu aproveito essa oportunidade, ou eu não sei quando é que esse homem vai entrar aqui novamente, né? É difícil encontrar. Porque para Ipiaú, aqui é a minha cidade, né? Ipiaú tem 40, 50 mil habitantes. Então não é uma cidade grande. E a Doce Mel, ela é uma empresa que ela tem, assim, uma potência muito grande lá. Então o Alípio, ele não era uma pessoa que estava no nosso dia a dia, principalmente eu enquanto estagiária. Então ele entrou lá para tirar algumas dúvidas. E aí quando ele entrou na sala, ele tirou as dúvidas que tinha. Quando ele foi sair, eu disse assim, ei, vem cá, posso te fazer uma pergunta? Ousada. Total. Eu gosto disso. Aí eu disse, posso te fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Eu disse, como
que é a política de efetivação aqui da tua empresa? Porque desde os meus 3 meses de casa, que eu estou aqui assumindo um setor. Mas se algum dia, em algum momento, vocês não quiserem mais o meu trabalho, eu não sei se o mercado vai entender que eu era, de fato, uma colaboradora que tinha um setor sob a minha responsabilidade. Porque isso não estava registrado. Não estava, porque eu era estagiária, né? Aí ele olhou pra mim e disse assim, fique tranquila, mês que vem você está efetivada. Virou as costas e saiu. E de fato, no outro dia o RH me chamou e disse que eu estava efetivada. E o Alípio me chamou para conversar. E ele disse assim, eu não quero você só para ficar lá no almoxarifado. Eu quero que você trabalhe do meu lado. Porque eu gosto de pessoas com iniciativa. E você teve. Então, eu quero trabalhar com você. E literalmente, ele botou uma mesa para mim do lado da mesa dele. Nossa! Acredite se quiser. Meu Deus! Acredite, ele botou a mesa do lado da mesa dele e naquela época a gente estava em fase de mudança de sistema. Eu detestava o sistema. Eu detestava. Porque o sistema, ele dava muito erro. E eu trabalhava com estoque. Porque o almoxarifado é estoque, né? Então, aquela coisa da agilidade. Aí eu clicava lá o negócio, maior tempão para poder sair daquela tela. Então, assim, eu detonava o sistema. Detonava mesmo. E aí ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar comigo e você vai trabalhar com gerenciamento de sistemas, porque a gente precisa melhorar esse negócio aqui. Beleza, assim fizemos, porém, ele gostou tanto do trabalho que ele disse, vamos fazer um combinado? Como a gente tem filial em Itabuna, Fortaleza, Brasília, São Paulo, tinha filial pelo Brasil todo, você vai treinar as pessoas no sistema. E aí nessa época eu fazia faculdade, né? Então eu não podia estar indo sempre. Esperava as minhas férias. Então quando dava aquele momento que todo mundo ia se recarregar, todo mundo ia descansar, eu ia trabalhar do barato. Porque eu tinha que viajar. Não, viu? Rojão. E aí viajava. E aí nesse processo de chegar lá e compreender o que estava precisando no momento, talvez era até inconsciente, sabe, Bianca, naquela época. Mas eu pensava assim, eu não posso voltar entregando só o que ele me pediu. Sim. Porque senão eu vou fazer o básico. Então eu preciso fazer um pouquinho mais. Então se eu ia lá e na hora de fazer a parte de controle de estoque, de organizar a parte de estoque sistemicamente, né? Porque eu ia treinar. Eu já pensava assim, por que eu já não faço um inventário disso aqui? E além de deixar a pessoa treinada, eu já deixo tudo compatível, físico com o sistema. Perfeitinho, tudo certo. A mesma coisa é quando eu ia fazer a parte de conciliação. Ao invés de treinar só a parte do financeiro, por que não já deixar as conciliações do banco igual ao sistema? E aí comecei a desenvolver essa parte de treinamento. Inconsciente, naquele momento. E aí quando voltei, de tanto fazer isso, ele disse, ó, vamos dar um segundo passo. Ao invés de agora vocês só dar treinamento de sistema, vamos agora implantar a auditoria interna aqui na empresa, porque não tinha. Eu disse, tudo bem, vamos embora. E aí comecei a fazer uma pós-graduação. Muito. E nova, porque nessa época eu devia ter uns 19, mais ou menos. Mas tinha muito gás. Demais. Demais. Né? E na verdade, sabe o que eu pensava? E Piauí é muito pequeno. E eu pensava assim, se eu não aproveito essa oportunidade que eu tenho aqui agora, eu não sei como que vai ser a minha vida. Óbvio que todo emprego ele é muito digno e se você faz isso de maneira honesta, é tudo muito válido. Sim. Mas eu tinha ambição. Uma ambição grande mesmo, no sentido bom da palavra. Eu queria crescer, eu queria me desenvolver, eu queria estudar, eu queria ter uma vida bacana, até porque dentro da minha família nunca passei nenhum tipo de necessidade, graças a Deus. Mas eu tinha limitações financeiras, até porque eu perdi meu pai com 12 anos de idade, então algumas dificuldades elas surgiram, né, ao longo do caminho. Então, naturalmente, eu disse, eu preciso aproveitar as oportunidades que surgirem. E isso, e eu vou repetir algumas vezes aqui para você, a palavra intencionalidade. Porque quando a gente faz as coisas com intenção, fica mais fácil a gente percorrer o caminho, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Concordo perfeitamente. Né? E só para fechar, como que eu cheguei aqui, dessas oportunidades todas aí que foi chegando, o Alípio comprou uma indústria lá em Aracaju, que era do Bom Sorvetes, e aí no que ele comprou lá, eu também comecei indo só para auditar, mas chegou um momento que não estava bacana com a liderança que estava lá, e aí ele me fez um convite. Ele falou, ó, ao invés de ficar só volante agora, topa e assumir uma responsabilidade maior, e agora de fato, e assumir a gerência. E eu com 24 para 25 anos, assumi a gerência lá com... Na época o filho dele também estava lá, o Thiago. A gente dividiu essa gestão, eu mais na parte administrativa, ele na parte de produção. Depois a gente entendeu que não estava tão legal e o Thiago precisou voltar. E aí eu fiquei sozinha lá em Aracaju. E aí de lá é que eu vim para cá.
Tô admirada com essa história, assim. Que é uma história cheia de voltas e de superações, de crescimento. E nesse detalhe, ó, nessa parte de Aracaju, tem uma observação bem importante. Nesse período foi um período que minha mãe adoeceu. Minha mãe teve um câncer. E aí teve um período ali de 2 para 3 meses que eu cheguei pro Alípio e pedi demissão. Porque minha mãe estava... Exatamente. E aí eu disse, não tem como, minha mãe está precisando de mim e eu preciso cuidar dela. Não sabia, né? Já não tinha meu pai. Então a possibilidade de perder minha mãe tirou meu chão. E aí ele disse, vai, não precisa pedir demissão, coisa nenhuma, cuida dela, pega as férias, se precisar de mais tempo, não tem problema, fica lá, leva teu computador e quando tudo estiver bem, você volta. E obviamente eu voltei com muito mais gás, né? Com certeza. Porque a empatia dele para com aquele momento que eu estava vivendo fez com que eu entendesse que o lugar que eu queria e deveria estar era realmente ali. E aí de lá para cá a gente veio aqui e tem 11 anos que eu tô aqui em Belo Jardim, construindo coisas bonitas, coisas grandes, com a Cremosinho, essa marca que é uma marca muito forte aqui no estado, né? Eu brinco que quando eu chego é uma maravilha, porque onde a gente entra, que eu falo Cremosinho, é instintivo. Todo mundo já abre um sorriso. Gostoso, é bom. Eu particularmente eu sou consumidora, lá em casa a gente consome bastante Cremosinho, gosto muito. Continue consumindo. E assim, a história da Cremosinho, eu não sei se nossa videomaker aqui, eu trazendo a videomaker, não sei se ela vai lembrar, porque ela é minha irmã, viu? Ah, é? Que legal! Mas assim, eu tenho lembrança de estar na inauguração da Cremosinho. Que legal! Eu sempre morei ali naquele bairro da Cremosinho estava localizada. E aí, era muita gente, agora era gente. Foi uma grande festa, assim, e eu lembro que meu pai me colocou nas costas. Da inauguração. Agora eu não lembro mais a minha idade, mas eu lembro que eu estava lá, não lembro se Bárbara estava também, mas eu estava na inauguração da Cremosinho. Eu lembro que foi uma festa muito grande, realmente, assim, a Club 1 parou, assim, para receber a Cremosinho. E é uma marca que está ali, presente desde sempre. Então... E a gente tem muito orgulho de dizer que nós somos pernambucanos e orgulho de dizer que nós somos belo-jardinense, porque aqui em Belo Jardim, diferente de outros lugares que eu já passei, e eu vou dizer pela minha experiência, porque no grupo Doce Mel, agora em abril, fez 22 anos que eu estou. E eu já trabalhei com muita gente. Mas trabalhar com as pessoas como é aqui em Belo Jardim, com o nível de compromisso, de responsabilidade, de entrega, é sensacional, porque o time daqui é diferenciado, viu? Coisa boa. É diferenciado. E isso reflete muito nos resultados e no crescimento da marca, que eu acredito que vem ano após ano só crescendo. Com certeza. A sua história, assim, achei incrível. E, assim, até me identifiquei muito, porque eu comecei também trabalhando ali na Farmácia Cavalcante, eu era conferente de mercadoria e eu cresci muito dentro da empresa também. Então, quando eu era gerente de marketing, eu fundei o departamento de marketing e aí eu optei por sair para abrir o meu negócio. Que legal. Então, assim, eu me identifiquei muito. Isso história é muito inspiradora, porque mostra que é possível a gente crescer, a gente avançar e também como é importante a gente agarrar toda a oportunidade que chega até nós. E por isso que eu repito o tempo todo da intencionalidade, porque quando a gente sabe de verdade o que a gente quer, para onde quer ir, tem uma historinha que eu conto sempre, que é a historinha de Alice no País das Maravilhas. Na historinha lá, né, um determinado momento, acho que o gato, se não me engano, pergunta para ela: Alice, para onde você está indo? E ela responde: não sei. Então ele vai e diz: então você pode ir para qualquer lugar, porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você for, tá tudo bem. Tudo bem, vai servir. Vai servir. Então é bem isso mesmo, no mundo empresarial, com a nossa carreira, com a nossa profissão, a gente precisa saber onde que eu quero chegar, qual o caminho que eu tenho que percorrer, quais os aliados que eu tenho que ter, né, para poder a gente conseguir trilhar um caminho de sucesso mesmo. E você no empreendedorismo, eu no intraempreendedorismo, mas a gente consegue ter sucesso onde a gente está tentando chegar, né, porque é uma busca constante, né, nunca esse topo é o suficiente, porque obviamente esse desejo de conquistar mais, de aprender mais, essa empolgação, aquela energia que eu falei lá atrás. Então é esse desejo mesmo de continuar aprendendo, buscando, conquistando. Isso, e você falou uma palavra que marcou aqui pra mim, que é a ambição. Muita gente vê a ambição de forma negativa, sabe? Como se fosse uma coisa ruim, pecado. E isso acaba paralisando aquelas pessoas ali.
O que é que eu vejo? Eu acho que as pessoas às vezes trocam as palavras. Ambição é diferente de inveja. Perfeito. Né? A inveja, ela sim, é algo péssimo, porque eu não preciso ter inveja do que você conquistou. Se você teve uma história, que você também teve um diferencial, saindo da Cavalcante, tendo coragem, porque tem que ter coragem, para poder sair, para empreender, para lutar e aceitar os desafios, ótimo. Eu preciso entender que eu posso sim ter a ambição de querer construir um caminho parecido com o teu, tendo você como espelho, tendo você como um modelo mesmo para seguir. Então, querer ter algo como você teve e trilhar o meu caminho é uma coisa. Agora, ter inveja sobre o que você conquistou, olhar com um ar de negativismo mesmo, sabe? Ou já até, às vezes, no modo pejorativo. Porque, um parêntese, tá? Uma coisa que eu sofri muito quando eu estava nesse meu processo de crescimento, porque é estranho. Como você pensa que uma menina de 17, 18 anos, numa indústria com mais de 300 colaboradores, lá do sul da Bahia, consegue sozinha e Está tanto, crescer tanto na profissão. Então eu ouvi coisas terríveis. Eu acredito. Especialmente por ser mulher, né? Que pesa ainda mais. Exatamente. Então eu ouvi coisas que iam de encontro com o meu caráter. Mas isso não me abalava muito não, tá? Ainda bem. Não, nunca dei muita importância, porque eu acho que o que cresce é o que você alimenta. E por que não era a sua verdade? Você sabe o que você fez. Exatamente. Você sabe realmente o caminho que você tem. Exatamente. Então, ambição é diferente de inveja. Ambição é maravilhoso. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Se hoje eu tenho um carro, por que não querer ter um carro melhor? Se hoje eu tenho uma empresa que fatura X, por que não ter uma empresa que fatura muito mais? Então, querer com trabalho, né? Principalmente, trabalho tem que ter ali, né, no topo, com muito estudo, com muita dedicação. Então, qual mal há nisso? Exatamente, eu penso dessa mesma forma. Né? E isso é bom a gente deixar essa reflexão aqui para quem está assistindo, porque a gente quebra esses tabus, quebra essa percepção negativa sobre a ambição. Eu, particularmente, sou ambiciosa, eu quero crescer, eu sei onde eu quero chegar. E a gente precisa se movimentar para fazer isso acontecer. Né, com ética, com respeito, com trabalho, e a gente fazer acontecer. Agora me conta aqui, durante todo esse tempo ali que você está atuando na indústria, CEO, qual foi assim a tua maior dificuldade? Assim, eita, agora esse grande problema, esse grande desafio, e agora, como é que eu vou resolver isso? Tá. Dificuldade eu já vivi duas, né? Uma até eu citei, duas não, várias. Mas as mais marcantes, uma foi essa que eu citei um pouquinho atrás, que foi a doença da minha mãe, né? Como eu disse, eu já não tinha mais meu pai, então a minha mãe, ela é aquela referência de mulher, de líder, de independência. A minha mãe é costureira, né? Mas criou a minha irmã e uma sobrinha que ela tomou para filha. Então, ela enquanto mulher e líder daquela casa, foi o principal exemplo para mim de liderança. Então, pensar em perdê-la me fez assim também perder o chão. E por que eu falo que isso é um momento difícil? Que você fala, mas Patrícia, isso é um momento pessoal, como que você está trazendo isso para gestão, para liderança? Eu estava em plena expansão. Eu tinha acabado de receber o convite para ir para Aracaju, ser gerente de uma unidade em Aracaju. Então, você tem que decidir. E aí, família, mãe, sucesso, progresso, crescimento. Então, foi difícil, né, ter que tomar essa decisão ali para mim. Que bom que o Alípio, né, o dono da Cremosinho, ele conseguiu compreender e entender que dava para esperar, porque era só uma pausa. Né, e eu voltei com muito mais vontade. Então, isso foi um momento bem difícil. Um outro, ele já aconteceu aqui em Belo Jardim. Quando eu mudei para cá, a fábrica ela não é o que é hoje. Então ela tinha muitos desafios, estava muito difícil a gestão ali dentro. Porque na verdade eu acho que nem tinha muita gestão. Então as pessoas faziam tudo muito do seu jeito, como entendiam que era melhor, ainda que tudo solto. E os benefícios, na maioria das vezes, não eram benefícios para a empresa, eram benefícios
próprios, particulares, né? Então, assim, chegar e encarar isso foi difícil, porque mexer com a cultura que já estava ali dentro é um super desafio. Então, meio que aquela coisa do andorinha só não faz verão. Era eu essa andorinha ali, porque eu tentava fazer para um lado e aí todo o time, a cultura, a outra liderança puxava para outro. Então, estava muito difícil. E aí, nesse contexto, eu comecei a criar dentro de mim como se fosse uma casca, sabe? Onde eu não confiava em ninguém, onde para mim todo mundo estava fazendo besteira, onde basicamente só eu fazia direito, só eu era boa o suficiente e eu não podia confiar em ninguém. Então, basicamente era isso. E, obviamente, dentro de um contexto de uma indústria que fatura milhões, que é o caso da Cremosinho, uma pessoa querer fazer tudo, possível, vai dar ruim, né? E deu. Então, eu adoeci. De tanto trabalhar eu adoeci, porque às vezes eu chegava na fábrica 5 e meia da manhã, ia embora 11 da noite e muitas vezes levava trabalho para casa. Bianca, chegou vezes de eu levar computador, documento, quando eu ia passar por auditorias, que a gente sempre atendeu a grandes atacados, né, grandes redes, e eles fazem auditorias na fábrica. Então eu levava tudo para minha casa. Às vezes dava sexta-feira de noite. Eu começava ali, ó, botava tudo dentro da minha casa. Eu só botava o pé fora de casa na segunda-feira de manhã. Trabalhando sem parar. E eu nem sentia passar, mulher. Eu nem sentia. Parecia assim que fez assim. E aí, como eu te disse, o corpo, ele é uma máquina que precisa de uma engrenagem perfeita, né? Eu preciso de fazer uma atividade física, de me alimentar bem, de dormir o suficiente. Nada disso estava acontecendo. Nada disso estava acontecendo. E aí, obviamente, adoeci. E aí, no que adoeci, acabei descobrindo que eu tinha endometriose, mas a minha endometriose já estava bem avançada, e aí eu precisei fazer uma cirurgia. Essa cirurgia foi bem difícil, porque é uma cirurgia que acometia meu intestino, então era uma cirurgia difícil mesmo, sabe? Alimentação, enfim. E aí foi quando eu meio que disse assim, peraí, pra onde é que eu tô querendo ir aqui? Né? Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, mas sem saúde não tem como fazer nada disso. Não tem como fazer nada disso. Então vamos reprogramar? E aí foi quando eu entendi que eu precisava dar uma pausa. E aí precisei procurar uma psicóloga, fazer atividade física, me encontrar comigo, Patrícia. Não só com a profissional Patrícia Costa, CEO da empresa. Tá? E aí, nesse contexto, comecei para psicóloga e teve um momento lá que a psicóloga fez assim, ó, desenha aqui pra mim, ela fez um círculo e botou, desenha aqui pra mim como tá a tua vida hoje. Parte espiritual, parte familiar, trabalho, enfim, faz um mapa. Eu botei o círculo, não saía nada. Nada. Porque eu não ia numa igreja, porque eu não estava mais visitando praticamente a minha família na Bahia. Atividade física, Deus me livre, né? Tipo, era perda de tempo. Tá maluca? Uma leitura, nem pensar. Então ali foi aquele choque de dizer assim, ó, pensa, porque o caminho não é por aqui. E aí tem uma outra frase que eu costumo dizer muito, e aí fica a dica para quem quiser, porque para minha vida fez toda a diferença. E eu até brinco, Joel J fala muito sobre isso também, para você não inverter a ordem. Sim. Deus, saúde, família, trabalho. Eu amo o meu trabalho, eu me sinto viva, eu me sinto inteligente, eu me sinto consciente do que eu estou fazendo e para onde eu quero que essa empresa chegue, né? Porque o meu objetivo, obviamente, é fazer com que ela cresça cada vez mais. Mas essa ordem não dá para inverter. E aí você não pode interpretar se o trabalho fica por último, é porque ele é menos importante. De jeito nenhum. É o contrário. Porque ele fica ali, é que eu vou dar base para eu desenvolver ele bem. Gente, olha, hoje tá sendo uma aula aqui pra gente, viu? São muitos aprendizados, muitas experiências, e assim, eu aprendo muito. O que eu mais gosto aqui desse nosso projeto é porque realmente a gente cria um elo, porque a gente aprende, a gente compartilha, e vocês aí podem conhecer mais essa história da Patrícia, porque assim, eu tô encantada. Ah, que bom. Sabe, eu conheci a Patrícia como mãe de Maria. Isso. Na verdade, Maria e Maitê. Isso. Né, que estava ali junto com a Alessia, e desde então eu acompanho e eu digo, poxa, ela é incrível. Ah, que legal. Tanto que eu disse, não, eu tenho que convidar ela aqui para o nosso podcast, porque eu tenho certeza que ela tem muito
a nos ensinar. Eu tô aprendendo muito aqui com você hoje. Porque, assim, teve esse desafio aqui na minha vida de sair realmente e empreender. E empreender, a gente vive muito isso, esses desafios, de trabalhar bem a cultura da nossa empresa. Enfim, é muita coisa e pra mim tá sendo uma honra ter você aqui. Ai, que legal. E aí eu já vou trazer o assunto para as crianças. Você passou por tudo isso e você ressignificou, se encontrou e aí tratou endometriose e eu imagino que a partir dali você sentiu o desejo de ser mãe? Como foi? O desejo de ser mãe, para ser bem sincera e sem demagogia, sem nada, as minhas amigas de infância, elas até comentam, sempre foi um desejo do meu coração. Sempre, sempre, sempre. Desde muito novinha, eu sempre desejei ser mãe. Mas eu sabia que eu não queria ser mãe nova. Eu queria, até porque como eu me envolvi muito nesse processo mesmo do trabalho, né? E outra coisa também que eu não sei se você viveu, mas eu vivi ao longo da minha carreira, em alguns momentos eu precisei me masculinizar muito. Sim. Sabe? E botar um blazer mais folgado, engrossar a voz, ser brava, sabe? Porque é como se para ser respeitada, se impor, tivesse que me impor. E eu tinha um outro agravante. Como eu comecei muito nova, e o meu processo de auditoria era em viagens, conhecendo muitas pessoas, e muitas dessas pessoas eram homens, então eu tinha um rosto muito infantil. Então eu precisava assim mesmo, e não nego pra você, em alguns momentos eu menti minha idade, viu? Chegou lugares que eu menti, porque eu dizia assim, se eu disser que eu tenho 19, 20 anos, ninguém vai me levar a sério. Então eu mentia, eu dizia que tenho 25, quando na verdade tinha 19, 20 anos de idade. Então esse processo de querer ser respeitada, de entender que o outro, principalmente se fosse um homem, poderia não me levar tanto a sério, eu me masculinizei muito. E nesse de se masculinizar, como também já teve situações de ter ali discussões em uma mesa, que eu tive que falar mais alto. Você acredita? Acredito. Né? De falar mais alto na intenção de dizer, ei, escuta aqui. Eu tô aqui. Né? Eu lembro que aqui em Belo Jardim, logo no começo, um colega de trabalho na época, ele é bem alto, né? E eu falando com ele, eu quase que me esticava inteira assim, pra poder me fazer respeitar. Pra dizer assim, não, calma aí, deixa eu falar. Eu preciso dizer o que eu penso, você também tem que respeitar a minha ideia. Sim. Né? Então nessa de se masculinizar, de se dedicar 100% ao trabalho, eu acabei deixando na gaveta esse sonho da maternidade, mas ele sempre existiu, ele sempre estava ali, sempre. E aí quando eu descobri a endometriose, foi um choque, porque é claro que hoje em dia tem muitos tratamentos, mas a endometriose, uma das consequências da endometriose, sobretudo quando ela já está em um nível avançado, que inclusive era o meu caso, ela pode causar a infertilidade. Então eu tomei um choque muito grande, né? Um choque muito grande. E o meu médico, ele não era nada doce. E ele um dia, eu tentando fazer só o tratamento para ver se não precisava fazer a cirurgia, e obviamente ainda embriagada nesse universo de trabalho, ele olhou para mim e disse assim, tem certeza que você quer ser mãe? Aí eu disse a ele, não me ofenda. Por que você está falando isso? Ele disse, porque sua boca diz uma coisa e seu corpo diz outra. Forte. Foi. Porque meu corpo ele enchia de placas roxas. E que no meu caso já nem eram mais placas roxas, eram umas placas quase que preta. E aquilo ali era excesso de estresse. E aí o que ele dizia é, o seu corpo precisa de um tempo. Você tem que descansar. Você tem que desacelerar. E eu não estou falando só de descansar, de parar de fazer nada, não. Porque a sua cabeça não está parando ainda que você durma. O problema é aqui. E aí, enfim, ali eu falei assim, olha, não, calma, eu preciso realmente me reorganizar. E aí fiz a cirurgia, veio a pandemia, que ele até brincou, que ele falou assim, mas será que precisou vir uma pandemia para lhe parar? Foi. E aí eu entendi que dava sim para fazer as duas coisas, era muito possível, que não é porque eu ia ser mãe que eu ia ficar improdutiva, que não é porque eu ia ser mãe que eu não podia continuar a minha carreira. Agora eu precisaria, obviamente, ressignificar, eu precisaria me reorganizar, eu precisaria entender de outras formas de fazer as coisas acontecer. E é exatamente assim que acontece hoje, né? A Maria, ela veio em 2021 e foi logo naquele pós-pandemia, então eu também tinha feito a cirurgia há pouco tempo, e quando a Maria chegou, parece assim que a minha vida ela ganhou cor, sabe?
É como se fosse como eu estou aqui hoje, preto e branco, e com a chegada de Maria, tudo passou a ser colorido. A minha vida passou a ter um arco-íris. Eu até brinco isso, porque eu até me emociono, porque a Maria, ela é luz. Ela chega, ela brilha, ela encanta, ela é um doce. E ela veio exatamente para isso, para iluminar a minha vida e me mostrar que eu podia, na verdade, ser ainda melhor enquanto profissional. Porque com ela, eu aprendi a respeitar o tempo. Com ela, eu aprendi que tudo bem dá errado às vezes. Com ela, eu aprendi que a empatia tem que vir acima de qualquer coisa, porque você tem que colocar no lugar daquele outro serzinho. Com ela, eu aprendi a ensinar. Que talvez, enquanto profissional apenas, eu não tinha essa paciência que com ela eu precisei aprender a ter. E aí eu brinco, né, que Deus, ele não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz, ele faz assim, na tremenda perfeição. E quando a gente coloca a vida nas mãos dele, que a gente deixa ele conduzir, que a gente fala que ele é o mestre principal, não tem como dar errado. Não. Então, desde que Maria chegou, eu sabia que eu queria ter mais filhos. E aí a gente deixou, né? E aí quando Maria estava com 1 ano e 3 meses, ou seja, uma pitoquinha, lá vem a mais linda notícia, que a Maitê estava a caminho também. E aí, esse arco-íris que já existia dentro de casa, esse festival de cores que já existia dentro de casa, agora duplicou. E aí agora a alegria passa a ser muito maior, porque os gritos são tudo dobrado, né? E o amor é dobrado. E a alegria é dobrada. E tudo é dobrado. E aí a Maitê, ela já veio para me ensinar outras coisas. A Maria, ela é doce, ela é meiga, ela é muito amorosa. A Maitê já veio decidida, ela é firme, ela é forte. Se ela diz não, é não. Não adianta, pode ser para o que for. Se ela disse não, é não. E aí agora, enquanto gestora, ela vem e me diz, respeita as diferenças, cada colaborador vai ter um tempo, com cada colaborador você vai ter uma forma de falar, assim como com cada filha eu tenho que ter uma forma de falar. Cada um tem um tempo, tem uns que são mais extrovertidos, a Maitê é mais introvertida, e aí você tem que ir entendendo sobre respeito mesmo, né? Independente de que nasceu dentro da mesma casa, do mesmo pai, da mesma mãe, tem um serzinho ali que vem e diz, calma, eu tenho o meu jeitinho, por favor, me espera, né? E a Maitê, ela me ensina, inclusive, a desacelerar. Vocês veem aqui, né? Eu sou a própria velocidade 2 do WhatsApp. Se me colocarem na velocidade 2, eu vou para velocidade 4. Porque eu sou a velocidade 2 do WhatsApp. E a Maitê, ela veio para dizer assim, calma. Calma. Não é assim. Não é no seu tempo. Desacelera. Porque como a Maitê, ela é muito decidida, a Maitê, ela tem realmente o tempo dela para as coisas, eu preciso desacelerar, porque eu preciso muitas vezes ir para o tempo dela. E aí dentro do ambiente de trabalho, também é assim. Porque você precisa entender que uns às vezes aprendem um pouquinho mais rápido, pessoa certa no lugar certo, né? Então tudo isso daí, a maternidade ela conseguiu trazer para mim. Eu consegui compreender que é nas diferenças, que é no respeitar do tempo, e entender que as pessoas, cada uma tem ali sua habilidade, né? Tem um contexto que se encaixa melhor. As minhas filhas trouxe para mim e me potencializou muito mais. E uma coisa, sabe, que eu acho que assim fecha o que a maternidade ela representa para mim é a escuta. As minhas filhas me ensinaram a escutar. Porque às vezes a gente só está preocupado em falar. Falar. E aí as minhas filhas, para poder, principalmente a Maitê, que ela ainda não tem uma dicção tão boa, né? Que ela só tem 2 aninhos. Ou você para, abaixa, escuta. Não sai, né? Então elas me ensinaram isso. É muito importante quando você está ali numa reunião, que você está criando um novo projeto, estabelecendo metas. Não é você, é o time, é todo mundo. Então a escuta ela precisa ser muito ativa. Assim, perfeito, teus relatos. Eu digo sempre para todo mundo que a maternidade ela nos transforma em uma pessoa melhor. Porque não tem como
sabe? A gente evolui muito enquanto ser humano. Né? Demais. A gente evolui demais. E assim, isso é muito lindo. Eu tenho esse mesmo sentimento que a Alessia trouxe pra minha vida. Porque realmente eu até me sinto mais corajosa depois da maternidade. Porque a Alessia estava com um aninho, eu acredito um aninho, alguns meses, quando eu pedi demissão. Então, Bia, a coragem. Você é louca? Você é louca? Você tem uma filha, você vai sair do seu trabalho, que é certinho. Tá maluca, o certo aqui? Ninguém, poucas pessoas pra empreender nesse país de doido. Né? E ali tive a coragem e eu uso ela como meu combustível, porque realmente é pensando no futuro deles também. E sabe o que a gente quer? Pelo menos eu quero muito ser exemplo, sabe? Eu quero ser modelo. Todas as vezes que eu vou sair de casa, a Maria especialmente, ela é o drama em pessoa, né? Ela é altamente artística. Então, antes de vir pra cá, ela, mamãe, eu vou sentir muita saudade. Tipo assim, meu Deus, ela tá indo pro Japão e vai levar um mês pra voltar. Eu disse, mulher, eu só tô indo ali e volto já. Então ela é aquele drama ali em pessoa. E aí quando eu penso, né, que vou sair, que vou fazer o que eu gosto, que vou ter essa troca aqui hoje, e também todos os dias a troca, né, com os meus liderados, com os meus colegas lá. E aí sempre que eu saio de casa, eu olho pra elas e digo assim, ó, mamãe tá indo trabalhar. Mas mamãe tá indo trabalhar porque mamãe ama. Eu amo o que eu faço. Mamãe ama os colegas. Mamãe ama trabalhar. Fora que eu trabalho com o melhor produto, né? Que eu falo que a fábrica que eu trabalho é a fábrica mais gostosa. Então não tem nada de custoso em ir pra lá. Pelo contrário, é uma delícia. E elas vivem pedindo pra tomar o cremosinho. E quando eu digo pra elas isso de tô indo porque eu amo o que eu faço, tô indo porque a mamãe quer trabalhar. O trabalho, ele traz, obviamente, dinheiro. E eu também digo a ela que o dinheiro é muito bom, porque é outra coisa que a gente tem que desmistificar. Assim como aquela coisa da ambição, a gente tem que desmistificar o do dinheiro. Muita gente que acha como se dinheiro... Parece que é um pecado. É um pecado, que é sujo. Né? Pelo contrário, o dinheiro é ótimo. Né? Se for um dinheiro digno, honesto e fruto do trabalho, melhor ainda. Então, mamãe fala, óbvio que eu preciso disso, né? Todas as coisas que a gente faz, a gente precisa pagar por isso. Então, o dinheiro é que traz. Mas o dinheiro, pra mim, ele é uma consequência. Sim. Porque o que vai trazer o dinheiro, inclusive em abundância, é aquilo que você faz e entrega com qualidade. Perfeito. Entrega com excelência, né? Nós somos muito parecidas. Ai, já gostei, tá vendo? É verdade. Eu falo exatamente dessa forma. E assim, é tão interessante isso, que a Alessia é apaixonada por essa agência. Ela é apaixonada, ela pede pra vir comigo pra trabalhar. E tem que ser assim mesmo. E eu trago ela vem comigo, ela senta, ela finge que tá trabalhando, ela pega o bloquinho, risca lá as coisas, faz umas cartas. Vem aqui para o marketing. Fica assim. É o nosso exemplo. Exatamente. Porque se ela visse uma mãe que odeia o trabalho, triste, infeliz, o que ela pensaria do trabalho também? Exatamente. Então, isso do exemplo é muito forte. Muito forte. Porque a criança, ela realmente aprende no exemplo, não na fala. A criança, ela é espelho, tá? Não importa. Tudo que você fizer é o que, de fato, ela vai levar pra vida. Porque é aquele ditadozinho também popular, né? Tem um ditadozinho que fala sobre o espelho, não me lembro dele agora. Mas aquela coisa da fala. O reflexo? Não, tem um ditadozinho que minha mãe que fala muito, que me deu um branco agora. Mas é um ditadozinho que fala justamente isso, que você precisa mostrar com o exemplo, porque o que fala, vai. Não é o que a pessoa de fato pega, né? É aquilo ali que você vai mostrando, é o não verbal que a pessoa de fato consegue compreender e captar. E criança, ela é tão auditiva que às vezes no meio do nada você fala assim, uma palavra que aquela criança pegou. Aí você fala, como que essa criança aprendeu isso? Viu você falando em algum momento. A pessoa nem lembra, né? Pega ali em algum momento. Exatamente. Verdade. A maternidade é incrível e apesar dos seus desafios, ainda é a melhor coisa que tem faz. É muito bom. Eu tô muito reflexiva agora, no segundo filho. Eu tô muito assim. Super recomendo, mas é enlouquecedor. Ai, tô pensativa. Gente, nós já estamos chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui também pra você deixar algumas dicas pra galera que tá nos assistindo. Tá certo. Então, assim, dentro dos seus desafios, você tem alguma recomendação
livro, podcast, perfis para as pessoas acompanharem, que possa trazer mais clareza desse autoconhecimento, desse autocuidado e também de potencializar o crescimento dessas pessoas? Tem. Assim, eu li 2 livros que marcaram muito a minha vida e eu acho que vale muito, sabe? Principalmente para quem está começando. Um chama A Única Coisa. Ele é excelente, porque o que acontece muitas vezes? A gente dispersa o nosso foco, né? É claro que nós, mulheres, somos multitarefa. A gente consegue, né? E pega aqui, que pega lá, que pega aqui. Exatamente, a gente tem essa facilidade porque Deus já nos fez assim, né? Mas no mundo dos negócios é muito importante a gente ter direcionamento. E esse livro da Única Coisa, ele fala muito sobre isso. Porque quando você pega ali toda a sua energia e canaliza para um projeto, canaliza para uma ideia, canaliza para o que você quer, é muito mais fácil e mais rápido. Tem uma frase que eu tenho, até imprimi ela, inclusive, e botei ela lá no meu quarto. Porque outra coisa que eu acho que é o visual, aquela coisa do quadro dos sonhos, tudo isso é muito real, porque você precisa ficar lembrando pro seu cérebro, porque naturalmente a gente precisa estar sempre esvaziando a mente para colocar coisa nova. Então, quando você coloca alguns pontos de destaque, você não se permite esquecer. E aí tem uma frase que diz, né? A intensidade distorce o tempo. O que seria isso, Patrícia? A intensidade distorce o tempo. Quanto mais intenso você é em algo que você deseja, mais rápido você vai ter o retorno daquilo. Então, se você quer muito uma coisa, estuda muito. Se você quer muito uma coisa, se dedica muito. Porque ele até cita um exemplo, né? Que é um curso de inglês. Se você quer aprender inglês e você vai fazer um curso de inglês, que é uma vez por semana, você vai aprender inglês em determinado período de tempo. Demorar muito mais. Muito mais. Agora, se você quer aprender inglês e aí você agora já tem um professor particular, automaticamente o teu tempo já diminui um pouco, porque você vai ter um professor dedicado exclusivamente a você. Agora, se você quer aprender inglês e você vai embora para os Estados Unidos, o teu tempo de retorno vai ser completamente diferente, vai ser muito mais rápido, porque você se expôs muito mais. Você está sendo muito mais intenso com aquilo dali. Então, a intensidade distorce o tempo. São 2 coisas que eu poderia deixar para quem está começando, porque, de fato, canalizar a energia, ser intensivo e, como eu também falei em algumas outras coisinhas aqui, independente de livros, né, que eu teria outros também para indicar, como fazer amigos e influenciar pessoas, é outro que eu gosto muito também, mas a ideia principal de quem está começando é você entender assim, o que eu quero? O que eu quero fazer? Se conhecer. Porque às vezes as pessoas nem sabem o que quer. Você tem que entender onde que eu quero chegar e o que eu quero fazer. E sem utopia, tá? Você precisa muito amar e ter afinidade com o que você quer. Sim, concordo perfeitamente. Eu não estou falando aqui de, sei lá, você viver num mundo de fadas, encantar, só vou fazer o que eu amo. Não, a vida ela é dura e às vezes você precisa fazer coisas por necessidade mesmo, tá? Nem todos os dias, hoje eu estava brincando, né, que eu saí de casa, tive uma noite péssima, que as minhas filhas não dormiram nada, e não importa, eu vou sair feliz e vou fazer o que tem que ser feito. Acabou. Então não é sobre isso. Mas quando você faz o que você tem afinidade, quando você bota como um projeto de vida, fazer aquilo que você ama, você consegue entregar o seu melhor. Sim. Então faz muita diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Gente, realmente foi uma aula. E assim, tenho certeza que vocês que estão assistindo aí devem estar amando esse episódio hoje, porque a Patrícia tem muito a compartilhar. E aí, Patrícia, deixa aqui pra gente, né, teu Instagram, porque você tá compartilhando vários conteúdos super relevantes lá, eu tô acompanhando tudo. Deixa pra galera também te seguir. Ah, coisa boa. Então, eu tenho um Instagram que eu falo bastante lá sobre liderança, sobre gestão, também sobre maternidade, porque não tem como estar dissociado, né? E o meu Instagram é o PS Costa _. O meu LinkedIn é Patrícia Costa e segue lá, faz pergunta, interage. Eu adoro quando eu tenho lá algumas perguntinhas que me estimulam e me deixa bem feliz quando eu recebo o contatozinho de vocês, tá bom? Perfeito, Patrícia. Patrícia, eu quero te agradecer por compartilhar tanta coisa incrível aqui com a gente hoje. Assim, foi sensacional de verdade. Você é inspirador. Oh, coisa boa. Eu fico feliz, assim, de estar perto de uma pessoa tão inteligente. Porque, assim, é perto dos bons que a gente fica melhor. Concordo. E a partir do momento que a gente conversa com uma pessoa que tem tanto conhecimento, tantas vivências, a gente aprende muito.
Então eu tô extremamente feliz de ter tido você aqui conosco hoje. E a galera vai aproveitar muito esse episódio, porque tá show demais. Então, muito obrigada. E vocês que estão nos assistindo também, muito obrigada. E até o nosso próximo Elocast.